Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 1º de agosto de 2025. Eu vou aqui reproduzir o título de um artigo publicado em Moscou pela agência de notícias RIA Novosti. É uma agência de notícias da Rússia. Então o título é o seguinte: não há outra opção. Nenhum ucraniano deve ser deixado vivo. E a outra parte que eu vou falar é que a Ucrânia está tendo brechas na defesa aérea. Quero convidar você que não é inscrito a inscrever-se no canal. Aqui você vê a verdade. E também quero pedir a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Muito obrigado. Conto com vocês. Bom, não há outra opção. Segundo artigo da mídia estatal russa, publicado pela agência de notícias RIA Novosti, ela exige esse artigo que nenhum ucraniano seja deixado vivo. Ela foi publicada por um colunista russo, Kirill Strelnikov. Então, esse é o nome desse criminoso que está propondo o genocídio da etnia ucraniana, de todos aqueles que vivem na Ucrânia. Esse também é um criminoso, né? Não é só o ditador da Rússia. Isso foi publicado em dia 30 de julho próximo passado, ou seja, há 2 dias atrás. Nesse artigo, esse jornalista, que eu agora chamo de pseudo-jornalista, é um monstro, é um filho do demônio, o colunista Kirill Strednikov descreve os ucranianos como, aí entre aspas, ele fala isso de uma maneira pejorativa contra a Ucrânia, né? Ele descreve os ucranianos como felizes com o seu destino e afirma que eles estão prontos para morrer pelo que ele chama ironicamente de o melhor exército do mundo. O artigo dele se refere aos soldados ucranianos como ratos de laboratório, nega sua humanidade e inclui um comentário grotesco sobre, abre aspas, não há necessidade de roupas íntimas rendadas para os mortos, fecha aspas. Então, essa pessoa não tem nem o direito de ser chamada de ser humano. É um criminoso que incita as pessoas contra a Ucrânia. É um nazista fascista russo a serviço, se estivesse na antiga Alemanha, a serviço de Hitler e agora está a serviço do ditador da Rússia, Vladimir Putin. E esse Strednikov, esse Kirill Strednikov, ele repete a mesma direção, a mesma linha, estratégia da propaganda do Kremlin, da propaganda do ditador, incluindo a afirmação de que a Ucrânia é um campo de treinamento militar para o Ocidente e que os ucranianos são meros peões dos Estados Unidos da América e da Europa. O artigo rejeita análises ocidentais que reconhecem os ganhos da Ucrânia no campo de batalha. Ele cita instituições como o Conselho Atlântico, que é a OTAN, né? E o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais e ridiculariza os generais dos Estados Unidos da América e do Reino Unido por elogiarem os militares ucranianos. Esse artigo ele marca uma escalada na propaganda de guerra desumana da Rússia contra a Ucrânia. E esse cara é visto na Rússia como uma pessoa da elite, é uma pessoa que defende a guerra, é uma pessoa que defende o seu ditador, ou seja, é uma pessoa, não posso chamá-lo, novamente afirmo, de ser humano. Não tem humanidade. Para ser humano, você tem que ter humanidade. Alegações de que os ucranianos estão prontos para morrer contradizem a realidade vivida por uma população que resiste a uma invasão não provocada, iniciada criminosamente por Moscou, pelo ditador que está em Moscou e por seus seguidores em toda a Rússia, provocada e começada pelo ditador, em 2014 ainda, para defender os seus lares e sua soberania, ou seja, isso que os ucranianos estão fazendo, defendendo lares, defendendo a soberania. Isso é defender a soberania, gente. Não deixar o inimigo entrar dentro de casa.
Essa retórica reflete uma narrativa de longa data do Kremlin, criada para despojar a Ucrânia de sua autonomia e retratar seu povo como dispensável. O esforço de guerra da Rússia tem se baseado cada vez mais em enquadramentos genocidas, ecoando declarações anteriores de autoridades estatais e propagandistas que negam o direito da Ucrânia de existir como nação. A RIA Novosti é uma das principais agências de comunicação estatais da Rússia e tem servido consistentemente como plataforma para propaganda de guerra, para crimes, para genocídios na Ucrânia, para desinformação e mensagens anti-ocidentais. Esse Kirill Stregnikov, o autor do artigo, ele é cofundador de um projeto chamado Mídia Nacionalista, Politrússia, né? E colaborador frequente de outros veículos alinhados ao Kremlin. Seus artigos anteriores espalham mentiras sobre a guerra, muitos dos quais foram desmascarados pela mídia independente, tanto europeia quanto ucraniana. Ou seja, esse senhor não é jornalista, não é nada, da maneira como ele se expressa, não é nem um profissional com formação à altura, mas como a Rússia é a maior fábrica de mentiras do mundo, a maior fábrica de agressões que se equivalem ao Hitler, não resta dúvida. Putin e Hitler estão no mesmo nível, no mesmo patamar, no nível do inferno. E ainda apoiados por figuras menores, como esse articulista que fez esse editorial da RIA Novosti do dia 30. Quero fazer um comentário também que a Ucrânia tem brechas na sua defesa aérea. Os ataques com mísseis de cruzeiro avançados russos expõem preocupante lacuna nessa defesa aérea ucraniana, ou seja, essas brechas na defesa aérea ucraniana, por causa disso que quando eles atacam com mísseis, eles têm tido sucesso. Quando eles atacam com mísseis, quando eles atacam com drones, o sucesso é menor. A maioria dos drones não passa. E principalmente quando eles atacam com o Iskander-M ou Iskander-K também, que são mísseis próximos à velocidade do som. E houve uma época em que os mísseis cruzeiro russos eram presa fácil para as defesas aéreas da Ucrânia, em sua maioria do padrão OTAN. Isso foi tempos atrás, mas agora é diferente. Um bombardeio em um prédio residencial incendiado após um ataque russo em Kiev, né, esse que eu relatei no vídeo anterior, agora em 31 de julho, ataques russos mataram muitas pessoas, né? Não vou falar aqui de novo sobre isso, mas as defesas aéreas ucranianas elas estão impotentes contra mísseis balísticos russos com a velocidade próxima à velocidade do som, são cada vez mais tendo dificuldades para interceptar o mais recente míssil de cruzeiro avançado lançado pelo Kremlin, né? Menos da metade dos mísseis de cruzeiro Iskander-K lançados pelas forças russas, quase todos em ataques noturnos contra alvos civis em cidades ucranianas, foram abatidos ou ficaram ineficazes por interferências nas últimas semanas. Mas na manhã de quinta-feira, a Rússia lançou mais um ataque em massa, com 8 desses mísseis, né? E 3 a Ucrânia conseguiu abater, mas 5 passaram e justamente que causaram essa destruição na cidade de Kiev. Essa destruição não foi feita por drones, né? A taxa de interceptação ucraniana, então, ela caiu agora para 28%, ela era maior, contra o Iskander-K, né, que destaca uma tendência preocupante para a defesa aérea ucraniana e para os civis que sofrem com os bombardeios russos. Nas últimas 7 semanas, as defesas aéreas multicamadas da Ucrânia conseguiram derrubar ou simular mísseis de Iskander-K com uma frequência 2 a 3 vezes maior. E, enquanto isso, vai ser muito difícil para que a Ucrânia consiga fazer a defesa. Ela precisa receber mais mísseis e mais sistemas de lançamento de mísseis, lançadores de Patriot, que são os únicos que conseguem deter os Iskander. E eu diria até para vocês de que
um dos responsáveis pelo que está acontecendo, desse ataque a civis com mísseis balísticos, né, lançados pela Rússia, são justamente... por quê? Porque os Estados Unidos têm uma grande culpa nisso, que eles, antes de entrar o governo Trump, o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos da América, por 6 meses, não aprovou o novo pacote proposto pelo presidente Biden na época. Aprovou tardiamente. E aí depois entrou Donald Trump e as coisas começaram a fluir, mas a fluir muito lentamente, não na velocidade que era preciso para a Ucrânia. Agora, como o Putin enganou o Trump, então agora parece que ele ficou com raiva e já determinou que fossem enviados mais mísseis Patriot e sistema de lançadores, tanto que 3 já estão na Ucrânia. Mas por causa disso, por causa dessa parada, e aconteceu outras vezes também, né, que esse lapso, mesmo agora no governo Trump, alguns mísseis que eram para chegar, na hora que já estavam embarcados para ir para a Ucrânia da Polônia, veio a ordem do Trump e parou 30 mísseis, eles não mandaram para a Ucrânia. Então agora que ele mudou de ideia quando ele viu que Putin estava fazendo dele um bobo, um palhaço, só faltava colocar no nariz dele aquela bolinha vermelha. Mas então os Estados Unidos têm bastante culpa nisso. Muita gente não gosta de reconhecer. O Trump apoiando a Ucrânia, mandando equipamento para a Ucrânia se defender. Acho que não vou falar mal dele porque isso é necessário. Mas a gente tem que ter consciência que essas mortes de civis que aconteceram durante esse ano, durante o ano passado também, desde o início do ano, por causa do presidente da Câmara de Representantes, é culpa dos Estados Unidos da América também, né? Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Aqui vocês viram a verdade. Paz e bem.